Deus é bom e somos gratos pelos 5 primeiros meses desse ano, mas vamos viver esses próximos 7 com muita fé, com muita certeza de que o melhor de Deus está por vir, amém? É assim que vivemos. Continuando então nesta série sobre mutualidade, a mutualidade cristã é uma bênção e ela é uma série contra a cultura do mundo que estamos vivendo. Um mundo tão voltado para si e para o seu. Quando pensamos na mutualidade, e a Bíblia nos fala sobre tantas mutualidades, se a Bíblia nos fala sobre a mutualidade de amar, de perdoar, de ensinar, de acolher, é porque temos que ser intencionais com relação a isso. E aí entra o princípio que é da agricultura e é um princípio também do mundo espiritual, que é o dar e receber. Você sempre vai colher na proporção que semear e na mesma espécie que você semear. Você nunca vai colher feijão se você plantar arroz. Você nunca vai colher na porção de 10 sacas se você semear 5 sacas. Então, a agricultura nos ensina sobre essa lei, que eu preciso, para colher mais, eu preciso semear mais. E eu preciso também saber que vou colher da mesma espécie que semeei. Por isso, nas Escrituras, temos 62 mutualidades, porque todos nós queremos também colher nessa mesma proporção. Quem quer ser amado aqui? Levanta a mão. Que bom, você está bem, você está normal ao levantar a sua mão. Você quer ser amado por Deus, você quer ser amado pelas pessoas de suas vidas, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Então, qual é o segredo revelado nas Escrituras se eu quero ser amado? Eu preciso amar. É isso aí. Não tem mistério, o mistério está revelado. Mas precisa ter iniciativa, precisa ser uma pessoa que decida não ser guiado pelo padrão deste mundo, porque neste mundo é o princípio do toma lá e dá cá. E não é assim que funciona no mundo espiritual. Jesus viveu a morte para me dar a vida. Então ele fez justamente o oposto. Para nos dar vida, ele morreu. Então nós temos que viver na cultura do céu na terra. Como cantamos hoje, Deus está enviando os seus anjos para estar conosco. Nós somos o povo que, porque crê, um dia vai para o céu. Você tem certeza que quando você morrer, ou quando Jesus voltar à terra, você vai viver na eternidade no céu? Levanta bem alto sua mão. Amém. E por que que você ainda não foi para lá? Por que que eu ainda não fui para lá? Se eu creio, então há um propósito aqui na terra. Enquanto que eu não vou para o céu, eu trago o céu para a terra. Eu trago o céu para dentro da minha casa. Eu estou vendo aqui vários irmãos que estiveram conosco no Retiro 50 mais nesse final de semana. Então, se nós queremos viver um casamento colhendo as promessas de Deus, eu tenho que amar o Deus das promessas. Então eu tenho que trazer o que eu aprendo, que um dia vou desfrutar no céu, já para dentro da minha casa hoje. A sua casa tem que ter o perfume de Cristo e não o fedor do enxofre do inferno. E para isso, você vai ter que ser intencional. Primeiro com o seu cônjuge, com os seus filhos e assim juntos, como igreja em toda a sociedade. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Você que tem o app da igreja pode baixar o esboço ou o QR Code, como você viu no vídeo, e assim facilita para você fixar e também repartir. Leia comigo então, está aí na tela. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos fazer mais uma vez? É tão bonito esse texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém. Eu vou perguntando, à medida que eu for perguntando, você vai levantando, se for o seu caso. Quem aqui serve em algum ministério aqui na igreja? Nós temos 200 ministérios. Se você serve em algum desses ministérios, não importa qual, por escala ou não, se é fixo, meio de semana, final de semana, fica de pé para mim, por favor, se você serve em algum ministério da igreja. Se você tem um pequeno grupo, um GDC, que você recebe na sua casa ou que você realiza na casa de alguém, fica de pé também. Obrigado, se você serve em alguma ONG, alguma instituição social, fica de pé, na nossa cidade social, na Casa Sol ou em outra instituição, na Casa Refrigério, fica de pé. Se você está fazendo algum serviço voluntário para alguém, para alguma instituição, para um familiar seu, você não está ganhando nada financeiramente por isso. Você está cuidando de um idoso, de uma criança, de alguém com necessidade especial e você não está recebendo financeiramente nada. Fica de pé também. Se você faz algum serviço social lá no seu condomínio, lá no seu bairro ou em algum setor público, fica de pé também. Olha só, gente, eu queria que você desse uma salva de palmas a todo esse pessoal. Parabéns, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Veja bem, você não está sozinho. Isso aqui está contagiando. Eu vou pregar sobre isso. Então, parabéns por já estarem vivendo isso. Deus abençoe, pode sentar. E mesmo que eu não perguntasse, que você não ficasse de pé hoje à noite na igreja, Deus está vendo você. E Ele nos serviu para que possamos servir uns aos outros. Diga comigo, existe bênção especial de Deus no serviço ao próximo. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que está sendo creditado na sua conta, no mundo espiritual, o que você está fazendo. E muitas vezes o que você faz com uma mão, a outra não precisa ver. E mesmo que nunca você seja reconhecido, Deus está vendo e Ele recompensará a sua vida. Não pare de servir, porque toda vez que você serve, você se parece com Deus. Porque o diabo não serve ninguém. O diabo, ele só quer tirar. Toda vez que você ama, você se parece com Deus. Toda vez que você odeia, você se parece com o diabo. Toda vez que você serve, você se parece com Deus. Porque Deus nos serve até hoje. Então, esse texto nos diz que cada um recebeu dons. Eu e você temos dons, habilidades especiais. E não é para servir a nós mesmos, é para servir ao outro. E nós temos que administrar bem o que Deus nos deu. Filipenses 2:5 nos mostra que nós devemos fazer isso porque Jesus fez. Seja a atitude de vocês o quê? A mesma de Cristo Jesus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Na fé cristã bíblica do Novo Testamento, nos evangelhos segundo Jesus Cristo, não é segundo aos homens. O evangelho segundo Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não cremos em reencarnação. Não existe reencarnação na Bíblia. Hebreus 9:27 está escrito: ao homem cabe morrer uma só vez e vindo depois o juízo de Deus. Então, quando nós servimos ao próximo, nós não servimos porque nós vamos ter uma necessidade de reencarnar nesse mundo, e aí com o serviço que servimos ao próximo, vamos ganhar pontos para esta obra de purificação, para que eu venha, o meu espírito reencarnar de novo e eu seja purificado. Não, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Segundo a Bíblia, os evangelhos, e nós somos cristãos, discípulos de Jesus, portanto, evangélicos, porque seguem o evangelho,
Jesus nos ensina, não é reencarnação, é ressurreição. Eu estou salvo, e porque eu estou salvo, eu sirvo ao próximo. Porque eu fui salvo, eu fui alcançado pela graça, eu sirvo as pessoas. Então, porque Deus me amou, eu amo servir. Então, eu não estou servindo com um interesse, uma segunda intenção. O meu serviço é resultado do amor de Deus por mim. Então, em retribuição, eu vou servir. Olha para cá, você não é salvo só para ir para o céu, mas também. Então, você vai para o céu. E enquanto você não vai para o céu, você serve. Mas você já está salvo. Então, você não está servindo para ser salvo, para se purificar. Você já está salvo. E porque você é grato, você serve. Serve orando, serve com as mãos, serve com o seu corpo, serve na sua casa, serve distribuindo alimentos, acolhendo o pobre, a viúva, o estrangeiro, com o aflito, consolando. Por quê? Porque você é grato, Deus te salvou. Então você está aqui para servir ao próximo. Então não é uma questão de servir por um interesse espiritual na reencarnação. Não existe reencarnação à luz dos evangelhos de Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. Ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Mas nós um dia vamos ressuscitar. Como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Mas nós já estamos salvos. Então o nosso serviço é por amor. É por gratidão. Então, Deus não está me devendo nada. Se você já se arrependeu dos seus pecados, o teu nome está escrito no livro da vida e você está salvo. Você não vai servir para ser salvo, você já foi. Porque se você tiver que servir para ser salvo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não teve o valor total. E ele diz, tetelestai, foi pago na cruz do Calvário tudo. Então você hoje está salvo, se morrer hoje vai para o céu, mas como você não foi ainda, por gratidão a Deus, você quer servir ao próximo. E esse próximo pode ser de qualquer religião, esse próximo pode ser de qualquer grau de afinidade. Você não serve só a quem você ama, você serve todas as pessoas que precisam de você. O padrão de Jesus para o serviço cristão é um padrão que é puro amor. Marcos 10, 42 a 43. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aquelas pessoas que são consideradas governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, vamos ler juntos? O padrão de Deus é outro. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, o doulos de todos. Então, não é como os tiranos que impõem e as pessoas são obrigadas a servir. Servimos por amor. No princípio de Jesus, da bacia e da toalha. Eu amo servir. O tempo todo estou servindo e estimulando as pessoas que estão perto de mim a servirem também. E esta igreja, a sermos mais fraternos e solidários. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. É muito bom a gente estar junto como igreja, que é uma contracultura nesse sentido. No mundo que quer ser servido, a igreja da cidade, quando termina o seu domingo, mais de 20 mil pessoas passaram nas nossas 28 igrejas ou campos, e nós enviamos essas 20 mil pessoas para a sociedade, para continuar servindo. Porque aqui a gente serve, mas aqui também a gente recebe. Então a gente vem, celebra e volta para a nossa cidade. Em nome de Jesus, esta semana você vai servir na sua família, no seu condomínio, no seu bairro, na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, porque Jesus está lá, através de você, servindo, em nome de Jesus. Amém?
Então vamos servir uns aos outros. A tônica do serviço cristão, Pedro diz que devemos ser como garçons uns dos outros. E Paulo vai mais profundo. Ele fala que devemos ser escravos uns dos outros. É ainda mais forte. Por que preciso servir aos outros? Porque tornar-se servo é uma das melhores expressões de amor e gratidão. Quem serve é porque ele está de tanque cheio. Ele é grato, é porque ele recebeu primeiro. Então ele ama servir com amor e gratidão. Este é um mandamento recíproco. O seguidor, ele sabe que o seu líder fez assim, então ele faz isso. É mútuo, por isso não existe espaço para líderes diótrefes. O que é isso? Um nome feio como esse, diótrefes. Mais feio era o homem que tinha esse nome na Bíblia. Ele só queria ser servido e ele criava confusão onde ele chegava. Não é o seu caso, em nome de Jesus. O serviço mútuo faz parte da nossa vida. Não é só um programa, é um estilo de vida. Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que eu e você fomos feitos desde a criação do mundo para servir. O serviço envolve convívio, relacionamento, ajudar um ao outro, e é de pura iniciativa. Essa semana eu estava andando de bicicleta com dois irmãos queridos aqui da igreja, Manuel e o Paulo, e a gente estava, e quando a gente estava quase chegando ao nosso destino, o meu pneu furou. E eu estava mais perto da casa do irmão Paulo, e ele falou assim: pastor, deixa comigo, vai com a minha, e eu vou empurrando que é mais perto, e eu conserto. Eu não tive nem tempo de dizer, deixa eu empurrar. A iniciativa rápida, deixa comigo. Que em nome de Jesus, essa semana, Deus te deu a oportunidade de você dizer, deixa comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim, ó. Deixa comigo. E sabe o que vai acontecer? A alegria, a bênção vai ser sua em nome de Jesus. Deixa comigo, deixa comigo. Você sabe por quê? Um dia o teu Senhor olhou para os cravos, para a cruz e disse, deixa comigo, deixa comigo. E hoje você está aqui livre para servir. Que nessa semana o Espírito Santo lembre você e que você não diga, deixe com o outro, deixe comigo. A sua esposa vai pedir algo para você essa semana e você vai dizer, marido, isso mesmo. Mas peraí, calma, vamos lá, pera, segura a sua palma aí. Mas essa semana também, o que vai acontecer? O seu marido vai precisar de você, mas também você vai precisar do seu marido. E os dois vão dizer, deixa comigo. Agora você pode aplaudir, em nome de Jesus. Deixa comigo. Prepara lá, Cíntia, que o César vai dizer, deixa comigo. Capricha aí, minha irmã, capricha. Os homens são mais fortes. Então isso faz parte do nosso estilo de vida. Torne-se um servo. E isso agrada ao Senhor. Claro que não vai ser fácil, mas Deus vai recompensar você. Você foi feito para servir. Vamos ler esse texto de Efésios 2:10, que é um texto muito lindo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, quando você serve, você está fazendo algo que já foi planejado para você, meu irmão e minha irmã, fazer antes de você existir. Em 1 Coríntios capítulo 3, 5 a 10, esse não vai ser os pontos da mensagem em si, mas eu só quero rapidamente passar isso aqui, porque são pressupostos básicos que Paulo ensina à igreja sobre o serviço.
algumas verdades básicas para todos nós, independente do seu sexo, da sua idade e há quanto tempo você se converteu na igreja. Primeiro, todos temos um ministério. Você pode dizer isso comigo? Todos temos um ministério. No verso de número 5. Também, cada um contribui de uma forma em alguma fase. Vamos dizer isso juntos? Cada um contribui de alguma forma em alguma fase. Então você tem que entender que é para todos, não é para alguns, não é para o pastor, não é para o missionário, é para todos. Como está no verso de número 6. Um planta, outro rega e outro colhe, mas Deus faz crescer. Terceiro pressuposto, não podemos roubar a glória de Deus. Vamos dizer isso juntos? Não podemos roubar a glória de Deus. No final das contas, quem faz crescer é Deus. Abrir um buraco, podemos fazer. Plantar uma árvore, podemos fazer. Regar, podemos fazer. Tirar as ervas daninhas, podemos fazer. E devemos fazer em equipe, cada um faz algo. Mas quem vai fazer aquela árvore crescer é Deus. Então trabalhamos como se tudo dependesse de nós e nós oramos como se tudo dependesse de Deus. Diga comigo, Deus vai dar a recompensa no seu tempo. Porque nem o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Deus está vendo e Ele recompensará você. E somos cooperadores de Deus no ministério. Vamos dizer isso juntos? Somos cooperadores de Deus no ministério. O verso de número 9, pois nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então esses pressupostos, eles são verdades absolutas, essência, dentro e fora da igreja, para todo homem e toda mulher, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Isso aqui são verdades fundamentais. E cada um deve servir com a graça que lhe foi confiada. Diga comigo, entenda que tudo é pela graça. Conforme a graça que me foi concedida. Deus não vai pedir para você fazer algo que Ele não te agraciou com uma habilidade, um dom ou um tempo. O que Ele te pedir, você pode dar, porque Deus nunca é injusto. Então você nem merecia servir, mas Deus escolheu eu e você para servirmos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se Jesus veio aqui para servir, nós somos seus discípulos, seus seguidores. É o princípio da bacia e da toalha. Olha para cá. Orgulho, vaidade, soberba, prepotência. Deus resiste às pessoas que assim fazem. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim na sociedade. Talvez na sua família. Talvez no seu ambiente de trabalho. Amanhã, talvez, você vai ter que conviver com alguém assim. Mas saiba que da mesma maneira que Deus está vendo o seu serviço, a sua humildade, Deus está vendo o orgulho e a avareza, prepotência daquela pessoa. E ela, de novo, como eu iniciei, ela vai colher aquilo que ela vai plantar. Porque ninguém vai deixar de ter a sua colheita. É questão de tempo. Ou colhe agora, ou colhe depois, mas vai colher. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir, administrando fielmente a graça de Deus de múltiplas formas. Então, sim, vamos agora ao texto base para esta palavra, a primeira carta de Pedro, que foi escrita aos discípulos que estavam na diáspora, enfrentando perseguições de todo lado, em todo lugar no Império Romano. A igreja estava passando por muitas dificuldades. O apóstolo Pedro encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé e glorificando a Deus mesmo em meio às provações. Talvez essa semana você vai encontrar alguém passando provação. E o fato de você dizer, deixa comigo, vai abençoar a vida dessa pessoa. Você vai carga um pouquinho dessa pessoa. Um pai, uma mãe,
uma pessoa enlutada, alguém que está doente. Tem tanta gente doente. Então a primeira coisa, anote aí alguns princípios, quero te dar 6 chaves, à luz desse texto, para que possamos servir bem uns aos outros, dentro e fora da igreja. Primeiro, exerça o dom que você recebeu do Espírito Santo. Aquilo que você sabe fazer, faça. Às vezes, você diz assim, mas eu não sei fazer nada, eu só sei cozinhar. Querido, todo mundo come todo dia. Às vezes você tem alguém que está doente na sua família. Faça uma comida e simplesmente leve para essa pessoa. Agora, você não pode falar assim. Você sabe que a pessoa está doente, está com uma dificuldade, aí você manda uma mensagem. Você quer que eu prepare uma comida para levar para você? Aí eu vou te dizer uma frase que a minha saudosa mãe dizia: quem pergunta não quer dar. Se Deus trouxe ao seu coração, pega e faz e leva. Você não pergunta, né? É igual chegar uma visita na sua casa essa semana, chega lá a visita, você pergunta, você quer um copo d'água? Não, querido, a água a gente pede. Você traz um suco, não é? Um suco de laranja, bem gostoso, geladinho, um suco de abacaxi. Porque você é educado, você não chega na casa de ninguém e fala assim, você tem um suco de abacaxi gelado aí para mim? Com hortelã, por favor. Né? Agora, todo mundo chega na casa de alguém cansado, senta e fala assim, um copo d'água, por favor? É que a água ainda está barato. Não, que esse negócio já aumentou o IOF de novo, né? Brasil não está para amadores, não. Minha pergunta é assim, gente, por que o governo não aumenta cigarro, bebida alcoólica? Por que não aumenta a BET, o imposto da BET? Né? Vai aumentar o imposto de quem produz, de quem trabalha. Não espere coerência de um mundo incoerente. Infelizmente, segue a vida, né? Por isso, justiça nós esperamos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Porque se você levar o seu olho para o mundo, não vai vir. Não vai vir. Né? Então exerça o dom que você recebeu do Espírito Santo. Todo mundo tem um dom. Os dons do Espírito Santo, eles são divididos em 3 grandes grupos. Primeiro, o dom de serviço, que está lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios. Então, é os dons de serviço. Pregar, ensinar, são dons de serviço. Segundo dom, lista de dons, são os dons de governo. São 5, em Efésios 4. E terceiro, são dons manifestacionais, que você não pode prometer, mas o Espírito Santo pode operar e agir. Por exemplo, existe o dom de cura. Mas você não pode prometer que todas as pessoas que você vai orar, elas vão ficar curadas. Porque senão vai fazer uma fila na sua casa de dobrar o quarteirão de gente doente pedindo para você orar. Isso vai acabar roubando a glória de Deus. Então, tem dom de serviço, tem dons de governo e tem dons manifestacionais, que Deus manda a gente fazer, mas quem vai realizar é Ele. Expulsar demônios, curar, entregar uma palavra profética. O Espírito Santo vai agir em meio a isso. Mas faça, obedeça. Pedro então reconhece que cada cristão é único e ele recebeu dons do Espírito Santo e esses dons devem ser para o serviço. Cada um de nós é chamado a exercer o dom que o Espírito Santo nos dá na sua diversidade. Aleluia por isso. Então, se você vê alguém triste, vai lá e ore. Dê um abraço. Se você vê alguém alegre, cante louvores. Se você vê um endemoniado, vai lá e ore repreendendo em nome de Jesus. Se você vê um enfermo, vai lá, pega o óleo, unge e a oração da fé curará o doente. Faça o que tem que ser feito, de forma orgânica, espiritual, leve, sem afetação. Segundo,
entenda que os dons que você recebeu são uma expressão da graça de Deus. Então, para servir bem uns aos outros, você tem que saber que isso, quem deu foi Deus. Então, se tiver alguma glória, glória a Deus, administrando fielmente a graça de Deus. Você não é dono do dom, você é só um administrador, administrando fielmente o dom, a graça que Deus te deu. Dons são habilidades de Deus para abençoar a pessoa e a glória dele. Se você ficar com a glória, tem que ficar com a crítica. Mas se você não ficar com a glória, quando vier a crítica, Senhor, é contigo aí, ó. Está nas tuas mãos. E você segue o seu trabalho. Essa é a graça maravilhosa do Senhor que Ele dá a todos. Identificar-se com isso é andar ao lado de Deus. Precisamos então incentivar cada um do nosso GDC, do nosso ministério, da igreja, da nossa família, a servir. Eu tive 4 filhos biológicos com Leila, os 4 estão firmes na fé, na igreja, 2 aqui, 2 no exterior, mas os 4 cresceram nessa igreja amando servir. Serviram em todos os ministérios que podiam servir aqui na igreja. Criança, adolescente, jovens, adultos, artes. O tempo todo passaram a fase de criança, junior, adolescente, jovens, servindo aqui nesta casa. Terceiro, acredite que seus dons existem para você servir aos outros, para servir aos outros. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre serviço, não é um fim em si mesmo. O objetivo dos dons é o serviço ao próximo, não é autopromoção e egoísmo. Sabia que tem pessoas que estão servindo numa igreja, numa instituição, porque não foi reconhecido, eles vão embora, vão de bico. Querido, se você receber a glória aqui, não receberá no céu. Todos nós somos pessoas normais. Uma pessoa normal recebe um elogio, fica em paz, agradece a Deus e segue. Se você ficar mal, porque você não recebeu o elogio, você está precisando de odulação. E isso não tem nada a ver com o que estamos pregando aqui. A questão é, se alguém te agradecer, glória a Deus, que bom, maravilha. Se alguém te der um prêmio, te der um reconhecimento, te der um presente, aleluia. Mas se não, você já recebeu. Não está fazendo falta, porque você fez primeiro para Deus. E Ele está vendo e Ele já agradeceu. É um ato de amor. Quarta chave, para que você sirva e sirva bem uns aos outros. Creia que os dons existem para edificar o corpo de Cristo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que bom que tem muitos dons e tem gente para fazer de tudo. Ninguém vai poder fazer tudo. Ninguém tem todos os dons. Então, quando servimos uns aos outros, fortalecemos o corpo de Cristo e promovemos a unidade com amor. O serviço mútuo gera esse ambiente espiritual maravilhoso. Aqui na igreja nós temos 200 voluntários e quase 6.000 voluntários. Então você que hoje, quando eu perguntei, e olha que eu te dei chance ainda, você ficou em pé, sentado, essa palavra é para você rever. Eu falei, servir na igreja, servir numa ONG, servir no GDC, servir a família, servir um doente, servir como voluntário. E uma parte ainda ficou sentado. Um dia, todo mundo que ficou sentado vai precisar que alguém sirva você. Se já não está acontecendo isso. Uma vez, eu com muito amor, muito carinho, a igreja era bem menor e eu conhecia quase todo mundo da igreja. E uma pessoa reclamou que ninguém foi visitar ela. E com muito amor, com muito carinho, como ela estava assim, bem azeda, eu fui lá, orei para ela, mas no final da visita eu deixei um conselho. A irmã não visita ninguém. Então,
Quem quer visita tem que visitar. Não é? Então é importante que você... mas ninguém sorri para mim. Você não sorri para ninguém. Ninguém fala comigo na igreja. Você fala com as pessoas. Lembra do princípio, você tem que semear. Alguém colhe antes de semear, gente? Não. O princípio primeiro semeia, depois colhe. Então você quer receber abraço? Abrace. Você quer receber oração? Ore. Você quer receber visita quando estiver doente? Visita quando você estiver com saúde. Você quer ver pessoas sorrindo para você? Sorria para as pessoas. É um negócio muito maravilhoso, gente. É legal quando você sorri para alguém, a pessoa sorri para você, né? Agora, tem gente que quer ver com aquela cara de espanta-neném, né? Parece que acorda de manhã, toma uma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro. Aí depois, vou naquela igreja, ninguém sorri para mim. Reavalie você, não é? Quinto, se você quer servir e servir bem, zele pelos dons. É uma questão de boa mordomia cristã, administrando fielmente a graça de Deus. Talvez Deus te dê o dom, por exemplo, o dom de falar línguas espirituais. E você já não está falando mais, porque você deixou de usar. Recebeu, foi batizado com o Espírito Santo, mas agora não passou 10 anos, ele já enferrujou, não é? A palavra administrar implica em gestão, em cuidado, zelo, manter o ambiente limpo. Somos chamados pela graça de Deus e todos os dons que você recebeu, você vai prestar conta ao Senhor. Ser fiel ao usar os dons é um princípio central na vida cristã e no ministério. Deus espera que empreguemos nossa habilidade. Nós vamos ter, daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, a nossa igreja, pela graça de Deus, vive um tempo tão lindo de servir a cidade de São José e a nação. Talvez você não saiba, nós fazemos há 20 anos uma conferência de liderança aqui em São José dos Campos. Nós somos a instituição em São José dos Campos que mais traz pessoas de outros estados e outras cidades para estar em São José. Se você quiser um hotel em São José dos Campos, no feriado de Corpus Christi, não tem. Está tudo ocupado. Nós estamos com 6.000 pessoas de todos os estados do Brasil que virão na conferência Cidade. Então a gente precisa de voluntários para ajudar a servir. Você pode servir, talvez você não está servindo no ministério fixo, você pode servir voluntariamente aqui durante a conferência. Agora, que coisa linda, o país vai vir para cá e a gente vai servir pessoas, e servir um líder, servir um pastor, aquela pessoa volta inspirado e muda realidades. Pode servir os que servem aqui atrás no pit stop, pode servir no workshop, pode servir no estacionamento, na recepção. 6.000 inscritos. Agora deixa eu dizer uma coisa, olha a coisa bacana, 2 dados. Quando nós chegamos a 5.000 inscritos, nós não tínhamos divulgado o nome de um preletor. Aleluia, porque ninguém veio aqui por ouvir um homem, uma pessoa, um pregador famoso. E segundo, nós tivemos a graça de ver essas pessoas que vêm para cá e vão sair daqui, são pastores e líderes de todas as denominações. Não é só batista, é tudo quanto é denominação. É o reino de Deus. Então, não tem nem como a gente dimensionar esse serviço ministerial que nós vamos servir de inspirar e capacitar essas igrejas. Esses dias eu fui a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 3 igrejas da Rede Inspire que começaram a andar conosco
elas tiveram suas vidas transformadas. Mudaram de nome, todas elas ampliaram, estão batizando, estão crescendo, porque a gente recebe da unção que a gente respeita. Então isso é maravilhoso. E esta igreja tem um chamado para serviço. Então toda a membresia deve servir. E sexto e último, entenda que a diversidade dos dons é divino. Que bom que é diferente, Deus ama a diversidade. Você já parou para pensar quanto tipo de peixe Deus fez? Tudo não é peixe? Quanto tipo de ave Deus fez? Tudo não é ave? E olha nós aqui, ó, somos todos parecidos, mas não tem uma pessoa igual. Hoje o pastor Andrei estava falando no nosso retiro e disse uma coisa que é muito fato. O que eu faço, alguém pode me substituir, mas eu sou insubstituível. Você como pessoa é insubstituível. Não existe ninguém dos 7 bilhões de pessoas na Terra igual a você. Você é único. O que você faz, alguém pode um dia fazer. Pior ou melhor, ou igual. Mas você é único. Obra-prima da criação de Deus. Então que nessa semana, você que é único, faça um serviço ministerial único, para a glória de Deus. Em diversas formas, diz a NVI, em múltiplas formas, a graça de Deus se manifesta. Então, para o bem do corpo, reconheça a importância da diversidade dos dons e vamos servir uns aos outros. Você vai pegar o seu filho lá no ministério infantil, agradeça as pessoas que serviram. O culto dos adolescentes está terminando ali, pessoas serviram ao seu filho adolescente. Entenda o propósito que você está aqui. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. Entenda a necessidade de administrar fielmente. Não desperdice seu tempo, não desperdice seu talento. Busque identificar, cultivar e usar os seus dons para a glória de Deus. Então, você recebeu os seus dons, você nem merecia servir, mas Deus te escolheu para o serviço. João 13:17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Então vamos levar de formas concretas os fardos uns dos outros, compartilhar as boas coisas que possuímos, do nosso pão, do nosso tempo, do nosso saber. Você que sabe uma habilidade, você sabe cozinhar, ensine o outro a cozinhar. Você sabe mexer com madeira, gere também um outro marceneiro. Seja hospitaleiro na sua casa, use os dons espirituais em favor dos irmãos. Doe seu tempo, doe seus recursos, doe roupas, doe alimentos, sirva as pessoas. O nosso maior exemplo é Jesus. Você recebe essa palavra da fé, meu irmão? Amém. Ela vai te fazer mais parecido com Jesus, mais humano, mais fraterno, no mundo tão egoísta, em nome de Jesus.